Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Bom dia aos palestrantes que virão, grandes amigos, grandes temas. Então, a gente tem tentado aí, ao longo desse período, né, de pandemia, tanto na FEComércio, aí, na sua indispensável ajuda, como na BRADET, levar temas técnicos, temas do dia a dia, e o grande protagonista do sistema tributário nos últimos 2 anos, que parecia que seria o Congresso Nacional, com a reforma tributária, mas nos últimos 2 anos o grande protagonista foi o Supremo Tribunal Federal, né? Que, de certa forma, realizou uma espécie de reforma no nosso sistema e que nós vamos sentir os efeitos durante muitos e muitos anos ainda. Você já está na hora de eu falar do meu tema, Marcelo? Bom, então, até alinhando um pouco isso e a forma como eu e Marcelo montamos aí esse evento de hoje, né? Vocês verão que nós temos temas que, de fato, são temas do dia a dia, com temas que retratam também esse papel determinante do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020 e agora, no mesmo ritmo, talvez até num ritmo maior, no ano de 2021. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel do Supremo, que vai ser complementado ao longo do dia. Inclusive, nós vamos fechar aí com uma resenha sobre o não julgamento de ontem, né? Teríamos o julgamento, mas ficamos aí. Todos os tributaristas ontem passaram a saber um pouco mais sobre patentes, que todos ficamos assistindo o voto, né, das patentes para esperar o julgamento do século em direito tributário, e que, infelizmente, não aconteceu. Marcado talvez para a semana que vem, vamos aguardar. Mas, enfim, de onde surge esse protagonismo tão grande do Supremo ao longo de 2020 e 2021, retratando demandas tributárias que lá estavam, né? E depois vou falar um pouquinho do conceito de serviço. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental de entendermos é qual é o papel do Supremo Tribunal Federal no sistema tributário, né? Em tese, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Constituição é uma Constituição exaustiva, é uma Constituição que trouxe previsões muito detalhadas do sistema tributário, talvez alguns dispositivos não necessitariam estar no texto constitucional, mas, no fundo, ela se baseia num tripé, né? Num tripé porque, primeiro, ela se baseia nas regras de competência, ou seja, a Constituição Federal repartiu entre os entes da federação quem era competente para instituir determinado tributo, né? Quem tributaria serviços, quem tributaria mercadoria, quem tributaria importação, quem tributaria comércio, quem tributaria câmbio, quem tributaria valores mobiliários, etc. Patrimônio, patrimônio urbano, patrimônio rural. Esse é o primeiro pilar, regras de competência. O segundo pilar, as imunidades, que seriam regras de incompetência, ou seja, na medida que o próprio texto constitucional deu a competência, ele também retira parte dessa competência pelas imunidades. A terceira regra, ou o terceiro pilar da Constituição, os princípios que limitam o poder de tributar, estabelecendo lá capacidade contributiva, legalidade, progressividade, seletividade, etc. Então, esse era o campo de atuação. Ainda temos a questão das regras de repartição, mas que é um braço estendido do direito financeiro no capítulo tributário. Então, para mim, o Supremo Tribunal Federal tinha como missão, ou tem como missão, definir as regras de competência, os conceitos constitucionais que preenchem as regras de competência. O que é serviço, o que é circulação de mercadoria, no julgamento de ontem que não aconteceu, o que é receita, né? E aqui um parágrafo, um parêntese, deve definir o Supremo o que é receita.
e não definir como se liquidam decisões do Supremo Tribunal Federal. Se o ICMS não faz parte da receita, como já havia decidido, é o ICMS que eu paguei, seja via crédito, seja via apuração de um saldo credor, de um saldo devedor, ao final do período de apuração. Né? A minha sensação de que a gente está discutindo muito mais liquidação do acórdão do que definindo a regra de competência. Muito bem. Então, o Supremo tem que definir regra de competência. Segundo, o Supremo tem que definir se alguma lei eventualmente tenha ferido um princípio constitucional e, a partir disso, ela não poderia estar no ordenamento jurídico, ou se ela teria ferido alguma regra constitucional. Exemplo, tivemos vários de 2020 para cá. Né? O DIFAL, que vai ser falado hoje, ausência de lei complementar, que era uma regra da Constituição, e, portanto, não poderia ele ser cobrado sem essa lei complementar. Então, o segundo papel do Supremo é definir se as leis estariam dentro ou não das regras e princípios constitucionais. Dentro desse parâmetro, surge, então, a teoria dos precedentes, que não é o common law, ou seja, nós não instalamos no Brasil, a partir do Código de Processo Civil, um sistema de common law baseado unicamente em decisões judiciais ou preponderantemente em decisões judiciais, mas nós importamos a teoria dos precedentes como forma, na minha visão, de reduzir o grau de litigiosidade que o Brasil tem e que é absolutamente inadministrável. Né? Cerca de 50% das demandas que estão em juízo são de natureza tributária. O Brasil tem um judiciário enorme, uma máquina para comandar as demandas enorme. Nós temos no Brasil ainda, e teremos durante muito tempo, até que essa cultura mude um pouco, um espírito de litígio, ou seja, levar ao judiciário tudo aquilo que não conseguimos resolver, terceirizar ao judiciário todo e qualquer conflito que aparece no nosso dia a dia. Então, a teoria dos precedentes vem para o Código de Processo Civil como uma forma de tentar reduzir o grau de litigiosidade. De que maneira? Da seguinte maneira, nós já tivemos súmulas, nós tivemos súmulas vinculantes, né? Daqui a pouco nós vamos criar súmula muito vinculante, e aí elas não tinham a obrigatoriedade legal de sua aplicação. Era o entendimento pacificado dos tribunais superiores, mas sem o caráter vinculativo aos juízes e desembargadores e os próprios ministros. Com isso, a teoria dos precedentes traz a determinação de que teses devem ser criadas a partir de casos concretos, se extrai uma pergunta genérica, cria-se, então, um precedente, desse precedente uma tese, e essa tese, então, passa a ser aplicada sempre que os fatos e o direito sejam idênticos àquela tese. Então, o precedente vinculativo nada mais é do que um caso concreto ou mais casos concretos. O ideal é que tenham mais casos concretos para que a massa crítica do julgamento seja mais adequada, mas pega-se casos concretos, daquele caso concreto ou daqueles casos concretos, uma pergunta genérica, faz uma resposta abstrata, e essa resposta abstrata, vinculada às razões de decidir dos precedentes, vinculada às razões e ao contexto fático normativo dos casos que serviram para criar o precedente, ficam vinculadas às decisões dos tribunais inferiores e dos juízes de primeira instância. Dito isso, então, já falamos do papel do Supremo Tribunal Federal, já falamos dos precedentes, temos, então, o caso
Temos vários casos, né? Por exemplo, um caso que me preocupa muito recentemente é a DC 49. Nós vamos ter que ter uma discussão muito forte sobre isso. Esse caso é um caso curioso, isso tem nada a ver com o meu tema, eu vou falar em 2 segundos. Lá se definiu que não incide ICMS sobre a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, julgando inconstitucional alguns dispositivos da Lei Complementar 87 que previam a autonomia de estabelecimento. E aí o ministro Fachin julgou conforme o tema já fixado sobre o assunto, conforme súmula do STJ e unanimidade da doutrina. Né? Mas a pergunta que fica agora é como que ficam as relações entre estados, as operações interestaduais, né? Porque há uma previsão constitucional de que o ICMS, quando não incide na saída, deve ser estornado na entrada e não gerar crédito na operação seguinte. Quando eu determino que numa transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, em operações interestaduais, não haverá incidência do ICMS, haverá o estorno na entrada, o estado de destino vai aceitar levar esse crédito para o destino, porque o que a lei complementar fazia, ao meu sentir, não era incidência do ICMS. O que ela fazia era a transferência do crédito, tanto é que a base de cálculo era o custo, a transferência do crédito na origem para o destino. Nós vamos ter agora que enfrentar um problema operacional, que são as empresas que muitas vezes se utilizam de redes de distribuição para o país inteiro, ou seja, mandam o produto de Minas, por exemplo, para a Bahia, da Bahia distribui para o resto do país. Agora vão ter problemas porque não sabem se mantém o crédito na origem ou no destino. Mas voltando ao meu tema, e falo dele muito rapidamente, porque, de certa forma, ele é um tema em evolução ainda, nós tínhamos na nossa cabeça que a definição de serviço era uma definição da separação entre obrigação de fazer e obrigação de dar, era o que tinha como argumento para a criação da súmula vinculante, número 31, né? Que dizia que locação de bens móveis não incide ISS, porque é uma obrigação de dar. Depois disso, nós tivemos alguns julgamentos muito relevantes no Supremo. Primeiro, o julgamento do plano de saúde, em que ali se definiu que não necessariamente o conceito de serviço deveria ser um conceito apenas da dicotomia entre obrigação de fazer e obrigação de dar, que poderiam ser utilidades oferecidas sem que haja a entrega de mercadoria, por exemplo. E definiu-se, então, que o plano de saúde deveria ter a incidência do ISS. Ali foi feita uma ressalva sobre o seguro-saúde e os planos de autogestão, exatamente sobre o que eu falei, de que essas questões não estavam nos casos escolhidos e, portanto, não poderiam formar o precedente ou a tese. Significa que seguro-saúde não recolhe ISS? Não. Significa que o Supremo disse: eu não estou discutindo esse caso agora, porque seguro-saúde não estava nos casos concretos que eu selecionei para formar o precedente. Pode ser que no futuro se discuta, mas não se está discutindo agora. Essa é a importância da ratio decidente quando vai se analisar um precedente. Logo depois veio o precedente das franquias, que me parece muito sintomático, em que o ministro Gilmar Mendes diz: nos contratos de franquias há um misto de obrigações de dar e obrigações de fazer. Mas isso não significa que, existindo obrigações de dar, eu retiro a materialidade da obrigação de fazer e a eventual incidência do ISS. Essa matéria ainda está com embargos de declaração, mas vejam que o Supremo sai um pouco daquela dicotomia obrigação de dar e obrigação de fazer e trabalha com uma maior complexidade nas obrigações mistas.
finalmente, nós temos o julgamento do ISS e ICMS Software, que o acórdão do ministro Toffoli, estou olhando aqui meu horário, pelo meu controle aqui, faltam 8 minutos, é isso, Marcelo? Exato. É porque eu estou sem o WhatsApp. Muito obrigado. Temos, então, a decisão do ministro Toffoli no ISS Software, ISS, ICMS. Curiosamente, volto à questão da formação dos precedentes, os casos concretos selecionados desse caso eram de ICMS, mas o Supremo decidiu também incluir a discussão do ISS para, desde logo, decidir qual era o tributo devido. E entendeu o Supremo que, nesse caso, no download de software, deveria existir o ISS. O ministro Toffoli traz algumas curiosidades na sua decisão, na sua argumentação, porque ele traz lições da Comunidade Europeia sobre a neutralidade da tributação digital. Ele traz uma afirmação de que não está dizendo que não podem existir mercadorias intangíveis, mas, ao fim, ele conclui, de uma certa maneira, por um critério de exclusão, ao meu sentir, de que aquilo que não se enquadra no ICMS deveria se enquadrar no ISS. Nesse ponto, eu tenho uma grande discordância, que eu não acho que o texto constitucional, ao determinar a incidência do ISS sobre serviços e do ICMS na circulação jurídica de mercadoria, eu não acho que que a Constituição Federal quis criar uma regra de exclusão. Tudo que incide num não incide no outro. Não me parece que foi essa a ideia, mas isso consta do voto do ministro Toffoli, né? Então, a conclusão que nós chegamos é que mais um ponto importante, durante todos esses julgamentos que eu retratei, o Supremo Tribunal Federal deixa muito claro que ele não está revogando a súmula vinculante 31. Em momento nenhum, ele diz que está revogando essa súmula. Significa dizer que nós não temos uma definição clara ainda do conceito de serviço, mas que o Supremo Tribunal Federal está em um processo de mitigação da súmula vinculante 31. Isso me parece muito evidente e nós não podemos ignorar esse fato, né? Me parece que nas obrigações puras de dar, ele manterá aquilo que consta da súmula vinculante. Na locação pura de bens móveis. Mas nas operações chamadas de operações complexas ou operações mistas, não me parece que o Supremo manterá essa dicotomia de obrigação de fazer ou obrigação de dar, e ele trabalhará com a preponderância do produto final ou do objetivo final daquela operação. Se a preponderância for uma obrigação ainda de fazer, mesmo que tenhamos obrigações de dar ao longo desse caminho, o Supremo tende a dar pela incidência do ISS. Existe mais um caso, para concluir, sobre essa questão, que foge um pouco da dúvida entre obrigação de dar e obrigação de fazer, e que também é muito relevante, e que o Supremo deve julgar nos próximos nos próximos meses, acredito eu que até em 2021, estava sob a relatoria do ministro Fux, e agora foi redistribuído para a relatoria do ministro Toffoli, que diz respeito ao item 14.05 da lista de serviços.
ou, especificamente, sobre a industrialização por encomenda. O que incidiria na industrialização por encomenda? ISS ou ICMS? Até a lei complementar do ISS, havia uma ressalva no item 1405, que a incidência era pelo ISS, desde que não estivesse no âmbito da cadeia produtiva do ICMS. Se estivesse no meio da cadeia produtiva, no âmbito da cadeia produtiva do ISS, da cadeia produtiva, incidiria o ICMS. Se aquele serviço do 1405 fosse voltado ao consumidor final, numa justificativa histórica do que era o ISS, deveria incidir o ISS. A lei complementar retira essa menção. Estados defendem. Retirou, mas ela era redundante. A bem da não cumulatividade, quando a industrialização ocorre no meio da cadeia produtiva, incide o ICMS e o IPI, em alguns casos. Quando ocorre no final da cadeia, quando ocorre a encomenda pelo próprio consumidor final, incide o ISS. Os municípios defendem que, ao retirar a lei complementar, é que dirime os conflitos de competência, e, ao retirar essa menção da lei complementar, a competência dos municípios teria se alargado e, portanto, incidiria ISS no beneficiamento, em qualquer hipótese, no meio da cadeia produtiva ou não. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, em medidas cautelares, é verdade, mas por mais de uma vez, defendeu essa posição existente antes da lei complementar, ou seja, ICMS quando do meio da cadeia produtiva, ISS quando a industrialização fosse encomendada, ou o beneficiamento fosse encomendado pelo consumidor final. Numa lógica histórica, volto a repetir, de que quando ela é feita ao consumidor final, trata-se de uma mera utilidade que, de fato, parece com a materialidade do ISS. Quando ela é feita no bojo da cadeia produtiva, ela atrai a complexidade do preparo do produto final e, portanto, estaríamos a falar de ICMS. Essa é uma matéria que o Supremo deve definir nos próximos meses e que é muito relevante também para o conceito e para a abrangência do tributo municipal. A verdade disso tudo, e para concluir, porque meu tempo acaba de findar-se, a verdade disso tudo é que nós não temos um conceito ainda de serviço claramente definido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos alguns pontos importantes. O Supremo não revogou a súmula vinculante 31. E, portanto, locação de bens móveis não incide ISS, que é o que diz a súmula vinculante. 2. O Supremo, em obrigações mistas, vem paulatinamente aproximando da incidência do ISS quando prepondera a obrigação de fazer ou a entrega de algo que não possa ser definido como mercadoria. Foi assim no plano de saúde, foi assim na franquia e foi assim no ISS software. Portanto, aquelas obrigações que são mistas, elas devem ter uma atenção especial dos contribuintes, porque elas estão muito mais sujeitas ao ISS hoje do que estavam no passado. Não se protegem pela súmula vinculante 31 as obrigações que não são puramente de dar, ou as locações de bens móveis que não são puramente obrigações de dar. E ainda temos, como eu disse, algumas questões pela frente, o próprio embargo, os embargos declaratórios do caso da franquia, o ISS versus ICMS no caso da industrialização por encomenda, e tantas outras teses a definir pelo Supremo. Uma grande preocupação da minha parte
porque agora voltamos a falar em reforma tributária. Eu tenho uma grande preocupação para encerrar, Marcelo, porque o Supremo Tribunal Federal julgou, e aqui a crítica é muito mais no sentido do construtivo, de dizer que o Supremo Tribunal Federal julgou um número excessivo de matérias, de decisões em matéria tributária em 2020 e 2021, decisões que abalam o sistema tributário, abalam a própria lógica do sistema, como esse caso eu citei da transferência de estabelecimentos do mesmo titular. Estados, e aqui faço uma provocação ao meu querido amigo, secretário adjunto Luiz Cláudio, que falará nesse seminário mais tarde, estados e municípios muito mais voltados e preocupados com a reforma tributária, que se degladiam em propostas absolutamente antagônicas, a ponto do próprio governo pautar que vamos tratar primeiro da unificação do PIS e COFINS, e aquilo que não é consenso vamos deixar para depois, e dizem que teremos um período de transição. E aí, prometo que agora, para concluir mesmo, eu queria perguntar ao meu querido Marcelo, que é um guerreiro do dia a dia, na luta a favor dos contribuintes, o que faremos, né? Teremos um período de transição, vamos estabelecer entre nós dois aqui, exemplificadamente, 8 anos. Nesses 8 anos, nós teremos um sistema novo, não sabemos qual que é, porque consenso não existe, mas com 8 anos dele crescendo. Mas nós teremos um sistema velho, 8 anos decrescendo. Eu estou falando 8, pode ser 6, pode ser 10, pode ser 12, é um chute. Ou seja, um sistema tributário que nós não conhecemos entrando em vigor em 8 anos, um sistema tributário que está absolutamente fragmentado, decrescendo em 8 anos. E um país atingido miseravelmente por esse momento terrível de 400 mil mortes, né? De todos nós apreensivos, tristes e ansiosos, um abalo na economia monumental. O país precisa crescer, mas ele não precisa crescer daqui a 8 anos, ele precisa crescer agora. E aí nós temos o passado absolutamente fragmentado e rompido e um futuro incerto. Eu pergunto ao meu querido Marcelo, qual é o ambiente de crescimento diante dessas duas paredes, de uma parede rachada no passado e uma parede ainda não construída no futuro? Muito obrigado, querido, que tenhamos um excelente dia com excelentes palestras que eu tenho certeza que virão, não só pelo nível dos convidados, mas pelo seu acerto na escolha dos temas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Walter. Creio que essa resposta... E mais uma vez, desculpa E mais uma vez, perdão pelos problemas de conexão. Que isso. Nesse mundo novo, né, de lives e eventos online, isso é normal, né? A gente sabe que a nossa internet ainda ela não é adequada, né, em determinados momentos. Mas a resposta para a sua pergunta é aquela que vale R$1 milhão, né? Igual muitos poderiam brincar, né? Se alguém souber, nós teremos aí uma grande solução. Creio que temos aí, né, um ambiente que demanda uma reforma, né, e mais ainda um ambiente que precisa de um diálogo, né, para que possamos chegar em um texto ideal. A gente sabe que não vamos conseguir agradar a todos, mas construindo com o diálogo, creio que o Congresso Nacional, né, o presidente, municípios e estados e os contribuintes participando efetivamente, creio que nós conseguiríamos, né, elaborar um texto que efetivamente possa se enquadrar na realidade, né, que nós precisamos, que proporcione aí, né, uma maior segurança jurídica aí para as empresas. Muito obrigado aí pelos seus ensinamentos e, novamente, pela ajuda, né, que é indispensável aí para que o seminário possa acontecer. Muito obrigado.